Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra, eu diria até muito gostosa, muito agradável. Hoje eu vou falar com vocês, compartilhar com vocês com o texto muito conhecido, um texto que eu acredito que todos vocês, todos nós já ouvimos dezenas de vezes a respeito desse texto. Dezenas mesmo, acho que até muito mais do que isso. Eu gosto muito deste salmo. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês hoje a respeito no Salmo 23. Ok, abra sua Bíblia aí, o pessoal está chegando devagarinho. Vamos esperar um pouquinho os nossos irmãos. Salmo de número 23. Bem, eu vou ler o texto da palavra de Deus. Quase que dá para falar de cor, né, meus irmãos? Salmo 23, quase que dá para a gente recitar. Mas vamos lá. É um salmo de Davi, isto é uma referência importante, porque é o homem segundo o coração de Deus, é um homem que usa esta figura, né, do pastor de ovelhas com muita propriedade, porque ele era um pastor de ovelhas. Então vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Que salmo lindo, né? Que salmo lindo. Vamos orar. Depois eu vou ler de novo este salmo em uma outra versão que eu gosto muito. Vamos falar com Deus, vamos pedir a direção dele, a bênção dele, a provisão dele, ele que é o nosso pastor. Vamos falar com Deus. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, neste momento nos encontramos, ó Pai, diante da tua palavra, junto com os nossos irmãos, a uma só voz. Tu estabeleças a cada dia, ó Pai, vínculos mais fortes, vínculos, ó Pai, consolidados, ó Pai, entre nós. Que as dificuldades da vida, Senhor, que as lutas, que os caminhos sombrios desta vida não nos afaste um do outro. Ajude-nos, ó Pai, a atravessar os vales. Ajude-nos, ó Pai, a subir os montes. Ajude-nos, ó Pai, a enfrentar os inimigos. Ajude-nos, ó Pai, a viver em comunhão. Obrigado, Senhor, então te levantamos a nossa voz, te agradecemos pela provisão que temos recebido, te agradecemos pelos cuidados que temos recebido de Ti. Senhor, em meio às lutas, ó Pai, destes dias, nós podemos dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos tem faltado. A Tua misericórdia, a Tua bondade
nos tem alcançado a cada dia e a cada instante. Senhor, por isso nós te louvamos, por isso nós te agradecemos. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, nós te pedimos perdão pelas nossas fraquezas, nós te pedimos também, ó Pai, que a tua graça venha e encha e inunde as nossas vidas, ó Pai. Precisamos do teu perdão, precisamos da tua misericórdia a cada dia e a cada instante. Senhor, como teu profeta, como teu sacerdote aqui neste lugar, eu levanto as minhas mãos para profetizar, ó Deus, a tua bênção sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Profetizar, ó Deus, sobre a nossa cidade, ó Deus, um tempo de cura, Senhor. Ó Deus, toma-nos em tuas mãos. Ó Deus, visita, Senhor, os quatro cantos desta terra e que venha, Senhor, a cura e que venha a libertação e que venha, Senhor, a vitória sobre nossas vidas, ó Pai, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, sobre as nações da terra. Tu és o nosso pastor, em ti descansamos. Para a honra e glória do teu nome, ó Pai, nós declaramos: a nossa esperança está em ti, a nossa fé está em ti. Ó Deus, fala conosco nesta noite, neste momento, através da tua palavra. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Visita cada lar, cada família, ao alcance da nossa voz, abençoando, protegendo e guardando. Marcando, Senhor, cada casa e cada território com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É assim que te oramos, nosso amado pastor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu vou ler. Se você não conhece esta versão, meu irmão, eu te aconselho. É uma versão ótima para a gente fazer a leitura corrida. Ela é uma linguagem mais fácil, é uma linguagem muito, eu diria, gostosa, deliciosa. É a Bíblia Viva, você pode procurar, você encontra ela baratinha, você encontra ela em forma de brochura, né? E você encontra ela com uma estrutura um pouco mais, com um pouco mais de requinte, se for o caso. Mas olha só, eu vou ler o mesmo salmo agora. Preste atenção. Eu sei que você já conhece bastante a nossa versão tradicional. Olha só. O Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo o que preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e faz o meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Amém. Que versão maravilhosa, né, meus irmãos? É muito gostosa esta versão. Bíblia Viva. É Nova Bíblia Viva. Procure essa versão e adquira uma. Vai ser, tenho certeza, vai ser muito edificante para a sua vida. Você que é novo na fé, que ainda não conhece muito bem a palavra, você vai ter mais facilidade naquela versão, porque
ela traduz o texto de uma forma mais atual e então mais fácil de compreensão. Bem, como eu disse, esse é um texto muito usado pelos pregadores, é usado em momento de conforto, é usado em vários momentos. Eu já usei esse texto, inclusive, em um sepultamento. É um texto riquíssimo, riquíssimo mesmo, com certeza. Eu lembro, toda vez que leio esse salmo, eu me lembro da minha avó Beatriz. Ela amava esse salmo. Ela, de vez em quando, apesar dela saber de cor, de vez em quando eu fazia questão de compartilhar o salmo com ela. Falar um pouquinho a respeito do salmo, de algumas curiosidades do salmo, por que essas figuras, por que ele usou algumas dessas figuras. Ela amava esse salmo. Eu amo esse salmo. Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus. Mas esse é um salmo muito delicioso, muito gostoso, né? Salmo que mexe com a alma da gente, com os sentimentos da gente, eleva a nossa autoestima, né? Nos gera consolo, conforto. É muito bom saber que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Então, olha, eu quero mostrar algumas coisas. Quando eu preparava esse texto, eu coloquei um título. Eu não sou de colocar títulos, pelo menos não sou de divulgar, né, na verdade. Os títulos das mensagens e das minhas ministrações, não sou muito de fazer isso. Mas eu coloquei um título bem óbvio, mas pessoal. Eu fiz questão de dizer simplesmente o meu pastor, o seu pastor, o nosso pastor, Jesus, o nosso pastor, Jeová Rui. O Senhor é o nosso pastor. Bem, o texto começa falando, e eu coloquei no meu esboço, que ele começa falando de cuidados especiais. Ele começa com a frase, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu comecei a perceber, e eu destaquei que nos primeiros versos ele está falando de uma proteção física, meus irmãos. Uma proteção física, olha só. Ele fala de pastos verdejantes, ele fala de águas tranquilas, ele fala de refrigério da alma. Então ele começa falando do pastor, da preocupação do pastor em prover o alimento para as suas ovelhas. Cuidar fisicamente das suas ovelhas. E não só no emocional. Meus irmãos, a nossa relação com Deus não é simplesmente um ópio, como querem alguns, que dizem que a nossa fé é um ópio, é uma forma de extravasar, é uma forma de gerar crença e autoestima. Não, meus irmãos, a nossa fé é sólida. A nossa relação com Deus é sólida, é real. Ela é física. Ele cuida das suas ovelhas, do alimento das suas ovelhas. Ele cuida da saúde das suas ovelhas. Ele protege as suas ovelhas. Ele leva ao aprisco, ele leva ao pasto, ele leva ao riacho. Enfim, ele cuida da saúde da sua ovelha. Você é cuidado pelo Senhor. Às vezes, meus irmãos, nós sentamos à mesa, até damos graças a Deus. Senhor, obrigado por esse alimento. Às vezes, eu costumo, quando estou me alimentando, e às vezes comendo algo que me deu vontade. Eu tive vontade de comer algo ou diferente ou especial. E
e eu vou e sento. E como? Me delicio com aquilo. Mas todas as vezes que em especial, quando eu tenho esse privilégio de me assentar e comer o que eu quero, eu me lembro de quantas pessoas que não têm condição, que não conseguem. Meus irmãos, é tremendo então pensar, é tremendo então lembrar que o nosso pastor, ele oferece o melhor, pastos verdejantes. Ele oferece às suas ovelhas, ele nos oferece o melhor. O melhor, meus irmãos. É verdade. O melhor. Não há um alimento melhor. Meus irmãos, você se lembra de como Jesus falou: eu sou o pão da vida. Olha que coisa tremenda. O nosso Jeová Ruí nos ofereceu o melhor dos alimentos. Nos ofereceu o pão da vida. Ele nos ofereceu o seu Filho, Jesus Cristo. Que coisa tremenda. Que alimento incomparável. Foi Jesus quem disse: eu sou o pão da vida. Ele também disse que ele era a água da vida. Meus irmãos, vejam que o salmista está dizendo que o bom pastor, não é? O meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meus irmãos, se você tem Jesus, e eu sei que você tem Jesus, você tem o melhor dos alimentos, o melhor dos pães, você tem a melhor das águas, você tem aquela água. Lembram do diálogo de Jesus com aquela samaritana? Lembram do diálogo quando Jesus pede água e ela até questiona: mas você está me pedindo água? Você sendo um judeu, está me pedindo água? Eu que sou samaritana? Lembram desse diálogo? Jesus diz para ela assim: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. E ela ficou extremamente interessada. Talvez não pensado: não terei mais que voltar a este poço para ter o trabalho de lançar a corda, trazer a água e etc. Que coisa tremenda. Não, meus irmãos, o que eu quero destacar é que Jesus é uma água que sacia por completo a nossa sede. Jesus é o alimento que sacia por completo a nossa fome. Eu não consigo entender, meus irmãos, porque muitas das ovelhas de Jesus, muitas das ovelhas desse pastor maravilhoso, ainda vivem famintas, ainda vivem sofrendo de inanição, ainda desnutridas. Porque imagino que, apesar de terem à mão o pão da vida, a água da vida, ainda estão com sede, ainda estão com fome. Eu percebo, meus irmãos, que no meio da igreja ainda temos uma quantidade enorme de irmãos que não têm prazer. Não tem prazer na palavra, não tem prazer na leitura, não tem prazer nos mandamentos, não tem prazer. É triste admitir da quantidade de irmãos que não conhecem
a Jesus, o pão da vida, não se alimentam dele, não comem do pão da vida. É tremendo, é triste, é lamentável, mas é verdade. Como eu disse, eu comecei dizendo que este era um salmo de Davi. Davi tinha propriedade ao usar esta figura por ser um pastor de ovelhas, e ele sabia muito bem que a ovelha é um animal indefeso, um animal frágil, assim como eu e você, frágeis. Mas se torna mais frágil quando está longe do pastor, quando não segue o seu pastor, o bom pastor. O bom pastor, lá de João capítulo 10, que dá a vida pela ovelha, são ovelhas que se tornam presa fáceis para o lobo, para o leão, para o urso. Lembram dessas figuras lá em Davi? Davi falando dessas figuras, de como ele teve que enfrentá-las em defesa das suas ovelhas. Pois, meus irmãos, quando nós estamos longe do nosso pastor, quando nós nos afastamos de Jesus, quando nós nos afastamos da palavra dele, nos tornamos vulneráveis aos ataques dos lobos, dos leões e dos ursos. É verdade, meus irmãos. Sim, então eu volto à colocação que eu fiz. Eu vejo nesses primeiros versos uma proteção física. Sim, literalmente física, uma proteção física. Muitos, meus irmãos, estão sendo tragados pelo inimigo, tragados pelo lobo, tragados pelo leão, tragados pelo urso, porque não estão buscando o seu próprio aprisco, estão buscando os seus próprios pastos que não são verdejantes, parecem, mas não são pastos envenenados, pastos que estão cheios de lobos. Sim, estão correndo risco desnecessariamente. E eu temo por você. Eu temo por você, meu irmão. Eu temo por você, meu amigo. Talvez você esteja como Ló. Lembram da história de Ló? Quando Abraão, ele olha e vê que está havendo contenda entre seus servos e os servos de Ló, ele chama Ló e diz assim: olha só, meu filho, nós não vamos poder caminhar juntos assim. É melhor que você faça a sua escolha. Eu coloco aí um monte e diga: escolha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolha o seu caminho. E Ló fez a escolha dele, olhando para a aparência das campinas. O texto bíblico diz que ele olhou para as campinas que eram verdes, e então ele escolheu, por interesse, ele escolheu e tomou aquela rota. Ele viu campos verdes, ele viu campinas verdes, mas eram campinas cheias de lobos, cheias de ursos, cheias de leões. E você conhece o final dessa história. Ele acabou em uma cidade, sim, prosperou, é verdade, mas acabou em uma cidade onde os homens eram maus, Sodoma e Gomorra, uma cidade sentenciada à morte. Meus irmãos, vejam bem, é importante ser levado aos pastos verdejantes do pastor e não a qualquer pasto verdejante. Sim, preste atenção nisso. Não basta se dar por realizado porque você está em pastos verdes, frutíferos. Se o pasto não for o pasto protegido pelo pastor, mais cedo ou mais tarde, o leão virá, o urso virá, o lobo virá. E de que adiantou aquele pasto, aquelas campinas verdejantes? De que adiantou? Não vai adiantar de nada, com certeza. Outra coisa, lembre, repetindo, Jesus é o pão da vida.
Se você não tomar cuidado, você pode estar se alimentando de outro pão, um pão envenenado. Se você não tomar cuidado, você pode estar tomando uma água aparentemente saudável, mas contaminada. Jesus, a água da vida. Jesus, o pão da vida. Então, meus irmãos, vamos aceitar a proteção, vamos aceitar ser guiados, levados pelo bom pastor que nos leva aos pastos verdejantes, que nos leva aos riachos de águas tranquilas. Só Ele pode, olha, o texto continua e ele fala de refrigério de alma. Meus irmãos, olha só, refrigério de alma. Isto fala de paz interior. Isto fala de tranquilidade de espírito. Meus irmãos, quando nós nos deixamos guiar pelo Senhor, quando nos deixamos guiar pelo bom pastor, meus irmãos, nós temos paz de espírito. Alma em tranquilidade, uma alma em refrigério. É o que o texto está dizendo. Que só Ele pode nos gerar refrigério para a alma. Meus irmãos, lembram o exemplo que eu citei lá de Ló? Ele até fez prosperidade, mas de repente ele viu que ele estava de tal forma envolvido por uma cidade pecaminosa, de tal forma envolvido por homens maus, ímpios, terríveis, que ele perdeu a paz. Você conhece a história. Ele saiu daquela cidade fugindo, sem poder olhar para trás. Eu espero que você tome cuidado e não faça as escolhas erradas e indevidas para não acabar na cidade errada, no lugar errado e tendo que sair fugido sem olhar para trás. Ló deixou tudo que ele construiu, perdeu tudo que ele edificou. A história diz que ele foi parar em uma caverna. Foi parar em uma caverna. Que coisa terrível, né? Pois é, são as nossas escolhas. Temos que saber quem está nos guiando, a quem estamos seguindo. Siga o bom pastor. E eu não estou falando de o bom pastor, o pastor Lélio, o pastor João, etc., Ciclano, etc. e tal. Não estou falando disso. Estou falando deste pastor. O pastor de nossas almas, o pastor de nossas vidas, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário. O texto continua e diz assim, olha, eu vou ler aqui, leva-me junto às águas de descanso, refrigera a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu me deixo guiar pelo Senhor Jesus, eu sou protegido, eu sou levado a veredas de justiça. Veredas de justiça, meus irmãos, quando eu sou guiado pelo Senhor Jesus, quando eu sou guiado pelo pastor, o supremo pastor, o pastor maior, eu vivo em justiça. Veredas de justiça, caminhos de justiça, princípios de justiça. Eu vivo, eu recebo, eu experimento de justiça, de igualdade, de integridade. Sim, meus irmãos. Sim, meus irmãos. Não são os caminhos deste mundo. Não são os caminhos dos líderes do nosso mundo. Tá aí, meus irmãos. É só você ligar a televisão que você vai ver que as coisas são muito difíceis. Os homens trabalham, agem por interesses, não pela justiça, não pelos princípios, mas o nosso pastor nos guia e nos leva a veredas de justiça. Meus irmãos, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que o justo não vai mendigar o pão.
A Bíblia diz que o Senhor nos leva às veredas de justiça. Que coisa tremenda, meu irmão. Que coisa tremenda. Muitas das vezes eu vejo irmãos brigando, lutando pelos seus direitos. Não estou dizendo que isso não é certo, mas às vezes eu vejo fazendo isso por caminhos tortuosos, por caminhos dos homens, por caminhos dos ímpios. Eu tenho quem me guie a veredas de justiça. Meus irmãos, eu sei que no mundo nem sempre eu receberei justiça em retorno, mas uma coisa eu sei, que o meu Deus, o meu pastor, ele me guia por veredas de justiça. Sabe o que isso quer dizer? É que por mais que o mundo se levante contra nós, por mais que o ímpio se levante contra nós, ele, o pastor, fará prevalecer a justiça dele. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas disso. Meus irmãos, eu já vivi isso dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Meus irmãos, eu não preciso lutar e brigar para fazer com que a minha justiça prevaleça. Eu tenho quem luta, guerreia por mim. Eu tenho quem estabelece justiça sobre a minha vida. Mesmo que os homens queiram imputar injustiça sobre a minha vida, o meu pastor me guia sempre por veredas de justiça. Ele faz justiça por amor do seu nome. É o que ele diz, por amor do seu nome. Porque eu sou servo dele. Porque nós somos servo dele. Vocês lembram quantas vezes Moisés esteve diante de Deus e se posicionou assim? Olha só, Senhor, não deixe que o povo pereça aqui nesse deserto. Afinal de contas, o que dirão os outros povos? O que dirão de ti? Lembram que Moisés fez isso algumas vezes? E grandes homens de Deus fizeram isso algumas vezes? Sim, mas é verdade. Sim, quando ele diz assim, por amor do seu nome, o nome dele está gravado e precisa estar gravado no nosso coração, na nossa face, nos nossos atos. Quando, meus irmãos, eu caminho pelas ruas dessa cidade, quem está caminhando é um servo do Senhor. É aquele que tem o nome do Senhor, que é chamado pelo nome do Senhor. Eu e você. Guia-me pelas veredas da justiça. Ele vai sempre me guiar pelas veredas da justiça. Porque, meus irmãos, nós honramos o nome dele. Você pode até se desviar. Você pode até largar da mão dele e tentar fazer a sua própria justiça. Eu já desisti disso há muito tempo. Há muito tempo. Porque eu sei que ele fará justiça por mim e pelo nome dele. É verdade, meus irmãos. É verdade. Uma vez um líder da nossa cidade disse assim para mim, depois de me questionar sobre uma situação, aí ele disse para mim, pastor, a sua fama te precede. E eu respondi para ele, meus irmãos, meu querido, sim, é verdade, a fama de um homem sempre o precede. Mas que fama? Que fama? Porque a tua fama te precede, vai à sua frente. Que fama? Eu preciso levar o nome de Jesus. Que as pessoas saibam que se querem de mim algum posicionamento e alguma atitude, saibam que terão a atitude e a postura de um homem de Deus, que vive debaixo da justiça do Senhor, que é guiado pelas veredas da justiça do Senhor. É assim que você tem vivido? Então o Senhor está te guiando pela mão. Se não, eu te aconselho, estende a sua mão, segura na mão do bom pastor e peça que ele te conduza pelas veredas da justiça. Para isso, talvez você tenha que renunciar à sua própria justiça. É complicado, às vezes, para alguns. Para alguns. É terrível, mas é verdade, meus irmãos. Mas deixa eu só, então, fechar esse ponto, esse trecho deste lindo salmo.
o Senhor cuida de mim e de você. Ele me alimenta, Ele sacia minha sede, Ele tranquiliza e traz paz à minha alma e o meu espírito, e Ele me faz andar em justiça. Ele me faz andar em justiça. Que coisa linda. É assim na minha e na sua vida. Quando nós estamos debaixo das mãos do Senhor, guiados pela mão do Senhor. Amém? Amém. Mas o salmista continua e diz assim, olha só. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí, meus irmãos, deixa eu dizer o seguinte. Na nossa vida, não há como negar. Nós vamos enfrentar tempos e momentos de provas, de provações, de lutas, de situações. Faz parte da vida. Olha nós aí enfrentando um vírus que ainda não se conhece. Olha nós aí em quarentena. Olha nós passando aí momentos de tensão, de dificuldade. Sim, faz parte da vida, meus irmãos. Não há como simplesmente dizer que nós não vamos enfrentar as provas. Mas o salmista tinha consciência disso, por isso ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não é? A questão está no que se segue, meus irmãos. Olha o que se segue. Não temerei. Não temerei. Sim, nós vamos enfrentar dificuldades. E eu digo, meus irmãos, dificuldade nas mais diversas áreas da nossa vida. Talvez financeira um momento, talvez de saúde no outro, talvez, enfim, em algum momento, em alguma circunstância, em diferentes momentos da vida, nós vamos enfrentar situações adversas. Mas olha só, ele diz, não temerei. Ele é contundente quando diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque todos nós sabemos que a vida é nosso bem maior, não é? Então ele quer dizer com isso que seja qual for a situação, eu não vou temer. Não vou temer porque ele não está só. Ele não está só. Ele está de mãos dadas pelo pastor. Ele está seguindo o pastor. Ele saiu do aprisco. Ele vai cruzar os caminhos até os pastos verdejantes, mas ele está seguindo o pastor. Ele está protegido pelo pastor. Ele vai até o riacho, até onde vai beber água. Ele está protegido e guardado pelo pastor. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer nesse particular é que as dificuldades virão, mas o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Ele marcha à nossa frente, Ele marcha na nossa retaguarda, Ele é uma nuvem sobre nós, Ele protege a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa retaguarda, a nossa dianteira. Pode ter certeza, meu irmão, não temas, não temas. A palavra do Senhor diz, não temas porque eu sou contigo. Eu gosto muito do texto lá de Isaías, não temas porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Quando passares pelos rios, as ondas não vão te submergir. Enfim, eu serei contigo. O texto de Isaías também mais à frente fala, eu irei contigo. E vou quebrar as trancas de ferro, vou abrir as portas à sua frente e te darei os tesouros escondidos. Não temas, o tempo da provisão de Deus chegará, meus irmãos. O tempo da provisão de Deus está próximo, está às portas. Não tema. Se hoje estamos temendo a morte, não temas, porque o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Não temas. Aí ele diz assim, tua vara e teu cajado me consolam. Tua vara e teu cajado me consolam. Que coisa tremenda, né? Eu já ouvi muitas
colocações sobre a vara e o cajado, né? Mas a gente sabe o seguinte, que algumas versões usam bordão, né? Outros usam vara. Na verdade, o pastor de ovelhas, ele usava uma vara, usava também um cajado. A vara, meus irmãos, não era objeto de correção, não, de forma alguma. O cajado era a ferramenta de proteção que ele usava para a ovelha. Proteção para a ovelha. Lembra que eu disse? O urso, o leão, o lobo. O salmista enfrentou essas feras, protegendo as suas ovelhas com a sua vara. Com a sua vara. Com essa ferramenta. Era uma arma de proteção para as suas ovelhas. É verdade. E o cajado? Todo mundo conhece aquela figura do cajado, né? O cajado é aquela parte redonda, né? E comprida, redonda, é a figura tradicional. É provável que nem todo cajado tinha aquela figura ali tão geometricamente redondinha. Mas certamente era uma vara onde tinha um gancho em uma das pontas, né? Um gancho. Como era usado o cajado? O cajado, ele era usado às vezes para dar direção às ovelhas, né? Para guiar as ovelhas. Para cá, minha filha, para cá, não, para cá. A parte que tinha o gancho, né? Era usado muitas vezes para a figura da ovelha que cai em um precipício, né? Usado para pegar a ovelha, puxar a ovelha em uma condição distante do pastor. Então ele usava para alongar o braço, né, e alcançar a ovelha e trazê-la para perto de si, se ela estivesse em um precipício ou lugar assim. Então vejam bem, era usado para socorrer a ovelha, para buscar uma ovelha. A vara para proteger a ovelha. Por isso ele diz, tua vara e o teu cajado me consolam. Eu sei que na tua vara eu estou protegido. São as armas espirituais, meus irmãos, que nós temos hoje, que não são nossas, são do Senhor. Meus irmãos, saibam disso, nós temos armas espirituais, são as varas do pastor que estão ao nosso alcance para nos proteger do lobo, nos proteger dos leões, nos proteger dos ursos, nos proteger das feras deste mundo. Sim, armas espirituais, a oração, a intercessão, o jejum, o clamor, a fidelidade, a comunhão, sim, todas são armas. A adoração, meus irmãos, armas são as varas na mão do pastor. Elas são as nossas armas de proteção hoje. São as nossas armas de proteção hoje. O cajado, meus irmãos, o cajado, a pregação do evangelho, quantas ovelhas estão lá fora. João capítulo 10, o Senhor Jesus fala disso. Daquelas ovelhas que eram deles, mas que ele ainda ia buscá-las. Nós somos, meus irmãos, hoje o cajado do pastor, o que seremos usados para buscar as ovelhas perdidas, as ovelhas distanciadas, as ovelhas feridas, as ovelhas que ainda não entenderam qual é o seu verdadeiro aprisco. É tremendo isto, mas esta é uma leitura, uma analogia, meus irmãos, tremenda que precisamos hoje trazer e eu trago hoje para a nossa reflexão. Sim, o salmista está dizendo, o seu cajado me consola, a sua vara me consola. Meus irmãos, hoje, vara e cajado estão aí à nossa disposição. Isso é sério, é muito sério. Isto é lindo também. É muito sério. Receba essa revelação. Receba essa revelação. Deus te deu uma vara. Você é um cajado.
Receba esta revelação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem ovelhas esperando ser alçada, ser alcançada por um cajado. Amém? Oh, glória. Vou caminhar um pouquinho mais. Vamos caminhar um pouquinho mais. Olha, a outra parte diz assim, olha, uma mesa na presença dos meus adversários. Uma mesa na presença dos meus adversários. Meus irmãos, olha que coisa linda. Eu vou ler aqui o texto, deixa eu achar aqui. Verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deixa eu refletir um pouquinho com vocês. Só um pouquinho mais. Nós ainda temos um tempinho ainda. Eu acho. Vamos lá. Unges, primeiro, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. A mesa fala de alimento, uma mesa fala de um banquete, uma mesa fala de cerimonial, uma mesa fala de um momento de honra, não é verdade? Preparas-me uma mesa preparada, na presença dos meus adversários. Mas deixa eu andar um pouquinho para que a gente faça a ligação direitinho. Uma unção com óleo sobre a cabeça. Unges-me a cabeça com óleo. Meus irmãos, isso aí tem vários significados. É provável que o salmista, quando estava escrevendo se deliciando diante do Senhor, né? Recebendo a revelação e etc. e tal, ele sabia que esse era um costume da época, onde os convidados eram honrados com uma unção de óleo sobre a cabeça. É provável que ele estava olhando para essa figura. Então ele estava diante do Senhor dizendo o seguinte, que o Senhor vai preparar uma mesa para mim, na presença dos meus adversários, e vai me receber nesta mesa com honra de um convidado especial. E eu olhando para isso, hoje, de forma assim bem especial, bem particular, eu fiquei pensando, eu fiquei refletindo e quero compartilhar com vocês. Talvez hoje, no nosso dia a dia, sejamos comumente tomados por bobos, tomados por beatos, tomados por sei lá o quê, ou seja, pelo simples fato de sermos servos do Senhor Jesus. Pelo simples fato de termos uma fé, que segundo a muitos, uma fé já envelhecida, princípios já caducos, me perdoe a expressão, caducos. Mas não sabem que uma mesa está sendo preparada para mim e para você. Uma mesa de honra na presença dos nossos inimigos. Teremos um assento de honra, uma unção sobre a cabeça. E eu quero dizer que é provável que o salmista, quando falava nessa direção, ele pensava na vida eterna, e digo isso em função do fechamento deste salmo. Mas eu penso, meus irmãos, e eu quero fazer mais uma analogia, que ainda hoje, meus irmãos, nos nossos dias, Deus está preparando uma mesa de honra para a sua igreja. Deus está preparando uma mesa de honra na presença dos nossos inimigos. Enquanto nos chamam de tantas coisas,
querendo diminuir a nossa fé, eu digo em nome de Jesus, profetizo em nome de Jesus nesta noite, que o Senhor está preparando uma mesa para mim, para você, para cada um de nós, uma mesa de honra. Deus está colocando sobre as nossas cabeças uma nova unção, uma unção de autoridade, uma unção de honra, porque esse mundo será, meus irmãos, envergonhado. Este mundo, meus irmãos, nossos algozes, nossos inimigos serão surpreendidos por um mover sobrenatural de Deus. Neste tempo de coronavírus, tempo de apreensão no mundo inteiro, Deus trará uma unção de honra para a sua igreja, para o seu povo, para mim, para você, para minha casa, para a sua casa, e a glória dele terá que ser reconhecida. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Meus irmãos, há um cálice, o cálice da glória. Não é o cálice de vingança, mas um cálice de honra sobre a mesa. O teu cálice, o meu cálice, o nosso cálice, o cálice da igreja vai transbordar. Vai transbordar, meu irmão. Transbordar de honra, de glória. Vai transbordar na presença dos inimigos. Magé, em particular, verá a glória de Deus manifesta através do Senhor Jesus, do nosso bom pastor, do pastor das ovelhas. Nossa Magé vai ver a igreja do Senhor crescendo, sendo exaltada, multiplicando, transbordando para a direita e para a esquerda. Eu creio, eu profetizo isto nesta noite sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sobre o teu ministério, em nome de Jesus. Cálices que transbordam da glória de Deus, cálices que transbordam da honra recebida pelo Senhor Jesus, não pelos homens. Mas, meus irmãos, olha só, o salmista, porque eu quero já terminar, diz assim, olha, com certeza ele estava cheio de fé, de convicção, com certeza a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida, meus irmãos. Tome posse, assim como o salmista, que a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor está contigo, te seguirão todos os dias da tua vida. Não importa se enfrentando o vale da sombra da morte, não importa se enfrentando inimigos, não importa. Bondade e misericórdia do Senhor te seguirão, nos seguirão todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Tenha a fé do salmista. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E eles terminam dizendo o seguinte: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, nós não teremos simplesmente um assento de honra aqui nesta terra, mas nós temos um assento de honra na presença do Pai, nas bodas do Cordeiro, quando nós estaremos com o Senhor Jesus. Eu, você, a igreja do Senhor, a igreja redimida, a igreja transformada, a igreja arrebatada. Nós estaremos diante do Cordeiro de Deus, nós estaremos diante do nosso bom pastor e sentados a uma mesa de honra. E olha, e ele diz assim, estarei na casa do Senhor para todo sempre. Na casa do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que perdão, meus irmãos. É que eu me empolgo, não tem jeito, eu me empolgo. É a glória de Deus, é a presença de Deus, é a presença de Deus. Olha, é lindo o fechamento deste salmo. Ele diz: habitarei na casa do Senhor, na casa do Senhor. Na minha casa habita meus amigos, na minha casa, mais do que isso, não, mais profundo do que isso, na minha casa habita a minha família. Ele diz: eu habitarei na casa do Senhor, família de Deus, ovelha do Senhor, sentados à mesa com o Senhor para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Olha, deixa eu terminar dizendo o seguinte: se alguém diz que você não é importante, leia esse salmo de novo, porque você é muito importante.
Se alguém diz que você não é capaz, leia este salmo de novo, porque você é muito importante. Uma unção de honra, um assento de honra espera por você. Se alguém diz que você vai sucumbir, que você... Não, meus irmãos, segura, você está seguro na mão do pastor de ovelhas, que leva o refrigério, que leva as águas tranquilas. Você está protegido pela vara do bom pastor. Você está protegido, guiado e pronto para ser restaurado a qualquer momento, se necessário for, pelo cajado do pastor. Você tem assento à mesa junto com o nosso Jeová Roi. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Eu queria muito ler outro texto, eu queria ler o João capítulo 10, mas eu te aconselho, ao terminar, leia João capítulo 10, de 1 a 18, e você vai ver que parece até que é quase uma reprodução deste salmo. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Em nome de Jesus, seja edificado por essa palavra. Em nome de Jesus, tome posse desta palavra. Onde quer que você esteja, tome posse dessa palavra. Amém, amém, amém. Deus seja louvado. Vamos orar. Senhor, eu levanto as minhas mãos mais uma vez. Desta feita, Pai, para te agradecer por este tempo que passamos aqui na tua presença, compartilhando a tua palavra com o teu povo, com os teus filhos. Renova-nos, ó Pai, fortalece-nos, vivifica-nos, cuida, Senhor, de cada um de nós. Leva-nos, ó Pai, às veredas tranquilas, leva-nos, ó Pai, às águas tranquilas. Senhor, leva-nos e coloca-nos assentados na mesa de honra, que a tua unção esteja sobre nós, que a fé e a certeza de que as tuas misericórdias estarão sempre conosco, sejam, ó Pai, restauradas naqueles que estão enfraquecidos, sejam renovadas, ó Pai, naqueles que estão enfraquecidos na fé. Renova-nos, restaura-nos e que a certeza da vida eterna seja uma verdade absoluta na vida de cada irmão. Que a tua paz inunde cada família, cada lar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.